Olá, boa tarde a todos. Nós falamos ao vivo aqui para o Fórum Melhor RH. Hoje é segunda-feira, dia 18 de outubro, são 15 horas e 38 minutos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Mavichan, eu sou CEO da Companhia de Estágios. A gente vai falar hoje sobre um tema super interessante. E para isso eu tenho duas convidadas muito especiais que eu vou apresentar para vocês. Então, nós estamos aqui com a Paula. A Paula Heller é da Vale. Paula, dá um oi para a gente. Olá, gente, boa tarde. Que bom estar aqui com você, Thiago. Muito bom. Obrigado pela presença, Paula, e também com a Camila Barbosa, que é da General Electric. Camila? Oi, pessoal. Oi, Thiago. É um prazer estar aqui com você, com a Paula e com todo mundo que está assistindo a gente. Legal. Obrigado aí, Camila e Paula, pela conexão. Obrigado a todos que estão também nos acompanhando nesse painel que tem o tema liderança como exemplo. Eu começo contextualizando. A gente tem uma grande, difícil missão aí de ter a alta liderança engajada. A gente sabe que isso é fundamental para qualquer iniciativa dentro de uma empresa funcionar e ir para frente. Quando a gente fala de diversidade, isso é ainda mais importante. Para os colaboradores também, ouvir o posicionamento do presidente da companhia é bastante decisivo para o engajamento de toda a equipe e também importante para quem trabalha na empresa ter aquela sensação de pertencimento. Então, nesse painel, pessoal, a gente vai discutir, a gente vai ter as nossas lideranças aqui compartilhando um pouquinho das estratégias, para que o CEO, para que a alta liderança da empresa se envolva no tema de promoção da diversidade. Então vamos falar um pouquinho da importância dos treinamentos sobre o tema, também dos impactos desse tema, dessa discussão no ambiente organizacional. E para isso, então, como eu falei, a gente vai contar com a Camila Barbosa, que é diretora jurídica e líder de diversidade e inclusão da GE Healthcare, e também com a Paula Heller, que é gerente executiva de recursos humanos da Vale. Então, Camila e Paula, mais uma vez, sejam bem-vindas. E eu começo a pergunta aqui para a Paula, pensando numa empresa que não começou ainda, Paula, a discutir sobre o tema de diversidade, e sabendo dessa importância da alta liderança. Por onde essa empresa começa? Thiago, obrigada aí pela sua pergunta. É bem interessante, porque assim, quando a gente começa a falar de diversidade, a gente vê que tem várias frentes para poder se trabalhar, E aqui eu vou colocar alguns pontos baseados na nossa experiência nessa jornada de diversidade que nós estamos vivendo, Então, o primeiro ponto, um primeiro elemento importante para ser trabalhado, assim, definir a ambição, Como esse tema se conecta com a sua organização. No caso aqui da Vale, nós conectamos com a transformação cultural, que é uma jornada que nós já estamos vivendo desde 2019, E a nossa ambição é viver cada vez mais um elemento da nossa cultura, que é colocar as pessoas em todas as decisões, no centro dessas decisões, Então, assim, isso tem que estar conectado. Um outro ponto que precisa ser muito pensado é que, assim, o seu CEO da sua empresa, ele deve ser o porta-voz do tema, E para isso eles precisam de desenvolvimento, Então, aqui no caso da Vale, a gente dedicou sessões de desenvolvimento para que a gente, de fato, discutíssemos o conceito de D&I com eles, Com ele e com todos os vice-presidentes. E engajar essa liderança, ela é imprescindível como o grande sponsor desse tema na empresa, senão ele fica um assunto de RH, e não é um assunto só de RH, ele é um assunto um tema de negócio, como qualquer outro. E aí nós conectamos aqui na Vale esse assunto com o ESG, E aí nós fizemos também essa conexão e criamos os conselhos de diversidades por país. E uma jornada que nós aprendemos que a diversidade, ela tem que ser por país e não por tema. E um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é em qual tema da diversidade você vai priorizar, Porque ela precisa ser priorizada. No nosso caso aqui da Vale, nós priorizamos a diversidade de gênero. E a escolha por essa equidade de gênero, ela foi proposital. No nosso caso, nós iniciamos a equidade de gênero porque reforça o nosso compromisso de atuar conforme os objetivos sustentáveis da ONU, que é o objetivo 5, que fala sobre equidade de gênero. E tem um elemento importante que a Vale é um dos principais players do negócio de mineração, e por
estar no segmento, né, historicamente percebido como um ambiente masculino, isso se torna ainda mais relevante para nós, né? Então, assim, são os passos bem importantes, mas o que eu destacaria é que, assim, a autoliderança, ela precisa de fato se comprometer com o processo, pelos líderes e por todos os gestores da empresa. Então, é uma jornada longa, mas ela é bem interessante, Thiago. Muito legal, Paula. Vou passar a bola para a Camila. Camila, a mesma pergunta que eu fiz, né, para a Paula, e somado a isso, né, qual que é a importância, né, de ouvir da boca do presidente sobre esse tema? Legal. Bom, eu acho que é fundamental ouvir da boca do presidente, né, pessoal? A Paula trouxe bastante aí alguns conceitos que, para mim, são fundamentais, que a gente vive aqui na empresa também, que é integrar inclusão e diversidade ao negócio, né? Tem que ser parte do nosso dia a dia, não tem que ser um programa gerido de forma totalmente aleatória às demais prioridades do negócio. E ter o presidente falando abertamente sobre o assunto é muito importante. Inclusão e diversidade não é diferente dos demais pilares estratégicos, por exemplo, metas e objetivos, falar sobre qualidade, falar sobre compliance, integridade. Então, ouvir o presidente falando sobre inclusão e diversidade da mesma maneira que ele ou ela falam sobre esses temas todos, dá o tom, né, e traz o foco que inclusão e diversidade precisam para ser de verdade. Aqui na GE Healthcare, o nosso CEO deixou bastante claro que o tema é uma prioridade desde que ele assumiu ano passado. Na verdade, eu digo que a gente tem sorte por aqui, porque o nosso CEO anterior já tinha esse approach também, e hoje ele assumiu uma posição executiva global e é o Chief Diversity Officer da GE Healthcare globalmente. Então, enche a gente de orgulho ter um brasileiro, né, representando a gente lá no nosso comitê global. Mas voltando aqui para a América Latina, a gente vê no nosso dia a dia presidente de liderança sênior sendo muito vocais sobre a importância de se atingir as metas e como se atingir as metas, né? E não dá para a gente dissociar a inclusão e diversidade disso. A gente precisa garantir que a gente tenha equipes que pensam diferente, discutindo projetos, isso é extremamente agregador. A gente precisa garantir que os nossos processos seletivos tragam diversidade de pessoas para os painéis. Então, tudo isso precisa estar no nosso dia a dia, a gente não pode ter que lembrar. Isso precisa vir pouco a pouco para a rotina, para que a gente não precise ter, hoje a gente ainda tem, sejamos francos, né, alguns lembretes que algumas pessoas precisam dar para as demais. Acho que o objetivo de todos nós é fazer com que isso se integre na nossa rotina, de uma maneira que fique absolutamente orgânico. E para trazer exemplos concretos para vocês do que a gente vem aprendendo aqui na GE Healthcare, o nosso presidente publicou um compromisso formal com inclusão e diversidade, que foi super bacana. Sabe quando a gente assina a política de qualidade, que todo mundo assina junto para ter um compromisso? Então, ele fez esse compromisso, ele assinou esse compromisso, e eu acho que isso é uma simbologia importante, né, para a gente mostrar como isso é relevante. Ele participa pessoalmente do nosso comitê executivo de inclusão e diversidade. Hoje a gente se reúne 2 vezes por mês para acompanhar o progresso do nosso plano, para fazer o planejamento dos próximos passos. A gente fala de inclusão e diversidade nos nossos town halls trimestrais, então a gente garante que dessa forma a nossa mensagem chegue para as mais de 2.000 pessoas do nosso time na América Latina, fora as discussões que a gente tem no nosso dia a dia, o tema é sempre pauta das nossas discussões estratégicas, e isso faz com que não só o presidente, mas toda a liderança sênior que está ali com ele no dia a dia, espelhem isso tanto para si mesmo quanto para as equipes. Nós temos hoje na GE Healthcare 7 grupos de afinidade, os nossos Employee Resource Groups, e cada um desses 7 grupos tem um sponsor executivo que se reporta diretamente ao presidente. Isso faz com que a comunicação flua muito bem e garante que tanto os grupos quanto a liderança sênior estejam conectados na rotina do dia a dia. Muito legal. Eu queria voltar, Camila, num ponto que a Paula trouxe, eu achei super interessante. A gente aqui na Companhia de Stars, enfim, acaba fazendo seleção para várias empresas, indústrias e segmentos, e a gente vê, pelo menos aqui, que tem vários pilares de diversidade e que são foco, mas se a gente tivesse que eleger 2, eu diria que hoje é racial e gênero, né? Lógico que a gente olha para PCD, orientação, pessoas mais velhas, tem baixa renda, tem vários,
E a Paula falou da questão de gênero, né, de mulheres aí em cargo de liderança por causa da questão da indústria. Eu queria falar um pouco mais sobre esse tema, porque a gente tem características regionais. A Paula falou da questão dos países, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 56% de negros, se você considerar Brasil, se você considerar o estado de São Paulo, 38%, né? Se você considerar Santa Catarina, menos. Então eu queria ouvir de vocês como é que a Vale e a GE tratam, né, desse tema do que é diversidade, né, dessas características regionais, e se hoje existe alguma que é prioridade, né? Eu sei que a Paula já falou que prioridade ali é gênero, mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre esse ponto. Vou começar com a Paula, depois jogo para você, Camila, por favor. Tá no mudo, Paula. Não sei se ela conseguiu me ouvir. Travou, quer que eu puxe aqui? Acho que ela... Que Agora deu certo. congelou aqui, vai lá, Camila. Então pode ir, Camila, depois a Paula vai. Legal. Aqui na GE, a gente trata diversidade de maneira bem interseccional. Então, a gente quer garantir que todo mundo tenha seu espaço, temos trabalhado muito de perto com os nossos grupos de afinidade em diversas iniciativas. A gente está trilhando um caminho, e até para poder ajudar a gente a drivar melhor as nossas iniciativas, a gente acabou de fazer um censo de diversidade aqui na empresa. A gente ficou super orgulhoso, porque aqui na GE Healthcare a gente teve mais de 70% de adesão. A gente sabe que fazer um censo é importante, porque ajuda a gente a ter, né, a foto das nossas pessoas, da nossa população, mas também sabe que às vezes existe um receio das pessoas de participar nesse tipo de iniciativa. Foi um censo anônimo, foi um censo autodeclaratório, mas a gente ficou bastante feliz com esse resultado, superou as nossas expectativas. Agora a gente está tratando os dados para justamente, a partir daí, conseguir ver se a gente tem algum ajuste fino ou algum ajuste maior mesmo a fazer, né, na nossa estratégia que a gente vem adotando até aqui. Legal, bom, então vocês atacam então os 7 pilares ao mesmo tempo, não tem algum que seja considerado foco para os programas de entrada ou prioridade? A gente está atacando todos ao mesmo tempo. A gente tem algumas iniciativas bastante focadas, por exemplo, para mulheres de campo, né? A GE Healthcare é uma empresa de saúde, a gente tem equipamentos médicos espalhados pelo Brasil e pela América Latina, e a gente percebe, por exemplo, que ainda são poucas as mulheres que exercem a função de engenheira de campo, de técnica de campo, para consertar uma ressonância magnética, consertar um raio-x, um tomógrafo, um ultrassom. Então, a gente tem algumas iniciativas voltadas para essa população, né? A gente escuta falar bastante de mulheres na ciência, e a gente é parte disso. Nosso pessoal de Talent Acquisition, junto com o nosso pessoal de serviços, fez eventos na América Latina para justamente promover para as universitárias, para as pessoas que estudam, tanto curso técnico quanto em universidade, carreiras que têm a ver com a nossa rotina, como funciona, né, a rotina de uma mulher no campo. A gente teve uma iniciativa recente de ouvir que algumas mulheres tinham um receio de engravidar, né, e, poxa, como é que eu continuo trabalhando no campo? Porque os nossos equipamentos, eles têm radiação, pode não ser possível, né, uma mulher continuar trabalhando durante a gestação por uma questão de saúde e segurança. Então, a gente, ouvindo essa preocupação, foi feito um projeto super bacana pela liderança de serviços, RH e área médica, para explicar, né, desmistificar o que acontece se uma mulher engravida que tenha uma profissão de campo, como é que ela é acolhida numa outra posição enquanto a gestação acontece, e depois da amamentação, quais são os caminhos para se retornar. Então, a gente vai mapeando, né, a nossa população e direcionando as nossas iniciativas para aquilo que a gente tem aí, a voz do nosso pessoal pedindo. Muito legal. Eu acho que eu já vi poucas empresas, né, falarem sobre essa questão do censo que vocês falaram, né, de ter os números para tomar as ações, né. Eu vejo o pessoal falando, puxa, vamos começar com conscientização, vamos ter metas nos nossos programas de entrada, mas essa leitura, né, do que a gente tem hoje, né, e do que a gente já avançou é bastante importante. Eu queria destacar esse ponto aí na tua fala.
A Paula já consegue nos ouvir bem, Paula? Já teve aqui um probleminha, tecnologia, agora te ouço bem, Thiago. Bacana aí o que a Camila traz, né, porque toda essa variação, né, que a gente está tratando aí, de uma boa comunicação, tanto do presidente, né, dos líderes sêniores, trazer isso para a pauta, né, a gente vê isso acontecendo aqui também na nossa empresa, aonde o nosso presidente, por exemplo, trimestralmente ele se reúne com a liderança, né, e ele fala muito sobre isso, e diversidade é isso, você precisa falar, né, e aí quando a gente fala da nossa estratégia, né, do porquê priorizar em relação ao outro, na verdade, a gente começou falando da diversidade de gênero, mas em paralelo, trabalhando ações intencionais e estruturantes para a questão racial, também PCDs, né, e também LGBTQI+. Mas realmente o foco uma diversidade vai ampliando as outras e vai facilitando a entrada e o entendimento de toda a população da empresa, né? Então, assim, o que é bem importante da nossa estratégia nós focamos em 3 grandes elementos, né? Uma mudança de mindset, onde a gente falou assim, ó, a gente precisa educar e capacitar, né, a nossa liderança, os nossos empregados, sobre o tema diversidade, porque senão eles também não sabem muito o que é, porque tem as crenças, né, vividas aí pelas experiências pessoais. Institucionalizar, né, a gente precisava muito melhorar a experiência dos empregados, garantindo sistemas, processos, símbolos organizacionais que garantissem realmente um ambiente mais inclusivo, né, então a gente tem passos a seguir aí para isso, e energizar, né, que era basicamente o quê? Sensibilizar todo o nosso ecossistema no nosso posicionamento e comprometimento de termos uma sociedade mais justa e igualitária. E aí tem um ponto que a Camila traz, e é bem interessante, que é assim, a diversidade e a inclusão, o grande desafio é ela fazer parte da nossa rotina, né, e não ser algo a mais para acontecer. Então, conectando isso com a nossa transformação cultural, a gente começou a fazer isso acontecer na nossa rotina. Agora, Thiago e Camila, né, e todos que nos... Isso não é tão simples, porque para você garantir esse ambiente, para você garantir essa diversidade, independente de qual ela seja prioritária, é importante a gente olhar para dentro e falar, como que eu estou liderando essa minha frente, né? Então, assim, por exemplo, a gente focou muito intencionalmente, assim, no nosso recrutamento inclusivo, né? Ou seja, nós tínhamos que reduzir, evitar ao mínimo aí os vieses da seleção. Então, um recrutamento oculto, toda a companhia, toda a adequação visual de campanha para atração de talentos também, ela foi revista, né? Os grupos de afinidade, a Camila comentou assim, os grupos de afinidade, eles são essenciais para a nossa jornada, eles nos ensinam, a gente aprende, a gente constrói todos juntos, então isso é bem importante. E aí, aqui para nós RH, né, tem uma revisão de sistema que nós aqui tivemos que fazer, que foi assim, olhar os nossos sistemas e olhar o seguinte, ele não pode ser binário, né, ele precisa passar por uma mudança aonde eu possa querer colocar o meu nome social no crachá, no meu e-mail, e até mesmo os benefícios, né, como, por exemplo, a saúde para pessoas trans, né, hormonioterapia. Isso, nós começamos atrasados, né, então, assim, às vezes a gente também gera um pouco de, olha, começamos atrasado, mas o mais importante, estamos agora fazendo essa jornada muito estruturada. A Camila cita, né, essa questão de mulheres em algumas funções, e aqui, pelo menos na Vale, nós temos uma questão de uma infraestrutura, que precisa ter muita atenção, porque como ela é uma empresa majoritariamente masculina, a gente começou a perceber, vimos muitas oportunidades, banheiros, sala de amamentação, rampas, refeitórios, então assim, tudo isso é um olhar intencional, que onde a gente olha, quem está aqui dentro começa a perceber essas mudanças, e também para quem está fora, entendendo que a gente está se adequando para essa jornada, né? Agora, o desafio, de novo, né, eu gosto de colocar, porque isso para nós é um grande desafio, né? É uma empresa muito grande, uma empresa global, e os planos, eles precisam ser por países, né? Então, assim, uma das experiências que nós tivemos, a gente precisa levar em consideração a cultura local, a legislação local, a necessidade de operar naquela localidade, qual diversidade você vai abordar em cada país, né? Então, isso é bem importante
para realmente a gente ser sustentável na nossa estratégia. Então, assim, no nosso caso, a gente ficou super felizes com a aceitação das nossas equipes aqui na Vale, e as mulheres, né, a diversidade de gênero abriu as portas demais para as demais diversidades. Então, Thiago, assim, é bem importante ter esse planejamento e olhar e ver que os desafios, eles aparecem diariamente, a gente precisa passar por cada um deles. Muito legal, muito bom. É muito legal ouvir os exemplos, né? Porque a gente começa a comparar com o que a gente faz nas nossas empresas, ou no nosso caso aqui da companhia, né? O que a gente vê nos clientes. Isso é muito, muito bacana. Eu queria ouvir de vocês, das duas, né? Camila e Paula. A gente fala muito da questão de pertencimento. Eu queria ouvir um pouquinho das estratégias, né? Que a Gerdau e que a Vale usam, né, para garantir que todos se sintam respeitados, né? Que todos sintam que fazem parte. Eu sei que vocês já citaram aí alguns exemplos durante a fala de vocês, mas a gente queria ouvir em detalhe sobre essa questão de pertencimento. Né? Existe algum programa, alguma iniciativa, algo que vocês façam para que as pessoas, para que se aumente, né, essa sensação de pertencimento? Camila e Paula? Vou começar aqui então, pessoal. Bom, aqui na GE, eu acho que a gente tem bastante essa preocupação que a Paula comentou, né, da inclusão ser estrutural. Fazer o recrutamento é o começo, né, a gente precisa ampliar os nossos quadros, mas é muito importante que a gente faça esse recrutamento com um ambiente que seja adequado para receber as pessoas, né, e a gente sabe que tem uma jornada ainda pela frente para se acolher. Paula trouxe exemplos importantes que a gente precisa ter em mente e precisa se adequar, porque senão a gente atrai o talento e perde o talento. Né? Então, a gente precisa garantir que tudo esteja funcionando muito bem. E começa com a gente, né? Então, a gente aqui na GR Healthcare recentemente criou, com o apoio de uma consultoria parceira, um workshop. A gente não chamou de treinamento de maneira intencional, porque a gente queria realmente que fosse uma troca, né? De experiências, de ideias sobre temas como empatia, né, que é um conceito que a gente fala bastante, mas às vezes acaba se perdendo um pouquinho, né, o que é empatia para um, para o outro. Como é que a gente traz para a nossa rotina ferramentas para exercitar a empatia de verdade, né? A questão dos vieses inconscientes que todo mundo tem, e assim, honestamente, fico me perguntando quando eu vou deixar de ter, se é que vai ser nessa vida, porque é muito difícil, né, pessoal? A gente passou a vida inteira aí ouvindo coisas, aprendendo coisas que a gente tem que desaprender. Essa é a grande verdade. E não é fácil desaprender. Então, a gente criou, literalmente, um workshop tailor-made aí com o apoio dessa consultoria. A gente estudou uma série de soluções, ou de treinamentos, ou de workshops parecidos disponíveis no mercado, mas a gente achou que faria mais sentido para o nosso momento fazer algo focado na nossa empresa, que tratasse inclusão e diversidade no contexto, inclusive, dos nossos valores de liderança. A GE tem 3 valores de liderança globais, então a gente achou importante poder construir essa atividade em cima desses valores, justamente para cada vez mais ir conectando inclusão e diversidade com tudo que todo mundo escuta, numa série de outros fóruns, numa série de outras discussões. E foi super bacana, porque a primeira turma desse workshop foi com o CEO e os diretos dele. E acabou sendo quase que uma atividade de team building, foi super interessante, porque ali a gente pôde se conhecer melhor, são trazidas frases que a gente às vezes vê, e cada um olha de um jeito, e criados pequenos grupos para se discutir um pouco o impacto daquela frase. Então, foi uma sessão super bacana, muito reflexiva, e aí a gente acabou tomando a decisão de expandir essa sessão para todos os people leaders da GR Healthcare na América Latina, para fomentar realmente a reflexão. E a partir daí, a gente vai começar a ter a manutenção desse programa, porque é um tema que a gente tem que, né, sem dúvida, manter e falar sobre sempre. Mas nessa linha ferramentas, eu acho que essa é uma bacana de destacar, porque foi bem específica para o nosso momento, conectada com os outros valores da companhia, e tenho certeza de que vai contribuir para que a gente consiga acolher ainda melhor as diversas diversidades que têm vindo trabalhar aqui com a gente. E as que a gente já tem, é óbvio. Muito legal, Camila. Paula?
Ana, Thiago, a Camila traz elementos muito parecidos do que nós tratamos aqui, né? Primeiro, realmente trazer consciência para essa liderança sênior, né, do desenvolvimento do conteúdo que eles precisam saber, e a gente está aprendendo todos os dias, né? Então, a gente ajuda esses líderes a ter um entendimento melhor e realmente viver os comportamentos que a gente prega aqui dentro, né? Então, acho que teve algumas ações estruturantes de desenvolvimento para eles e ações intencionais, né? Para que eles pudessem realmente conhecer um pouco mais para tentar eliminar os viés inconscientes deles, né? Então, liderança inclusiva, racismo estrutural, masculinidade tóxicas, né? São ações que, assim, eles vivenciaram e muitas vezes falavam assim, olha, mas eu não sabia que eu fazia isso. Então, as pessoas ganhando mais consciência e mudando o seu comportamento, né? Pelo menos tendo mais consciência do seu comportamento, né? E aí, todas essas adequações que eu citei anteriormente, aliada a uma adequação digital também, ela é importante. E aí a gente percebe, né, que todas essas evoluções que a gente faz, seja desenvolvimento da liderança para ser mais receptivo a essa diversidade, aliada às campanhas e ações para potencializar uma comunicação mais inclusiva, né, uma questão de infraestrutura mais adequada, né, a gente começa a grandes ganhos, né, em relação a essa diversidade. As pessoas desejando trabalhar cada vez mais na Vale e pessoas as mulheres, né, não desejando sair da Vale. Agora, tudo isso é uma questão de coerência, né, não adianta só falar, as pessoas precisam agir dessa forma. Então, a liderança, ela é chave nesse processo. A gente tem que recrutar bem, a gente tem que revisar bem os processos, a gente precisa cuidar da infraestrutura, mas a gente precisa que a liderança tenha o walk the talk, ou seja, ela fala, mas ela age da mesma forma do que ela fala, né? Então, esse está sendo são o somatório dessas ações que a gente está vendo sucesso e as pessoas se sentirem parte dessa grande evolução que nós estamos vivendo, Thiago. Muito bom. Você sabe que em RH o pessoal fala muito, tem um tema que está muito em alta, que é a questão de employer branding, né? Que é a questão da marca empregadora. Como é que você posiciona a sua marca? E um dos principais pontos que o pessoal fala em todos os fóruns e as discussões é justamente a coerência entre o que você fala e o que você faz, que você trouxe agora no teu exemplo, Paula. E aí é engraçado, né? Porque às vezes você faz aquela campanha de marketing linda, né? Como é maravilhoso trabalhar aqui, né? Como a gente é aberto, inclusive, etc. E os próprios funcionários olham e falam, pô, não é assim, né? E aí você cria uma sensação péssima, passa uma imagem péssima para o mercado, né? É igual aquelas empresas que no TMSG, né, tentam se travestir aí de empresas verdes e na verdade não são, e aí você cria um baita prejuízo, né, para a imagem da empresa. A minha próxima pergunta tem muito a ver com a tua resposta, acho que você começou a falar, Paula, sobre isso, que é um pouquinho do impacto, né? Qual que é o impacto no clima organizacional, né, que essas ações de diversidade e inclusão têm? Vocês conseguem contar histórias, experiências sobre o impacto? Vou começar com a Paula agora. Tiago, é bem bacana isso que você pergunta, né, porque o impacto, ele, de fato, ele é, no nosso caso aqui da Vale, ele foi surpreendente, né, os empregados, eles se identificaram e se conectaram com a agenda do D&I da mente, muito além da nossa expectativa, né, e o que a gente aprendeu aqui, que diversidade e inclusão, ele se faz de forma intencional, né, ou seja, não temos como avançar sem ações afirmativas. Então, no nosso caso aqui da Vale, por exemplo, nós utilizamos uma grande fortaleza da nossa cultura, que é resultado, né, então nós utilizamos metas para mulheres, né, dentro da nossa empresa, a gente fez processos seletivos exclusivos para mulheres, programa trainee, né, e aí nós divulgamos, por exemplo, no programa trainee, que a prioridade era para mulheres e negros, então isso também alavancou muito esse interesse pela nossa empresa. Só para vocês terem uma ideia, assim, um número que a gente se orgulha bastante, né, em 2 anos que nós estamos nessa jornada, nós aumentamos o número em 4.200 mulheres a mais, né, e não é tão simples assim, a gente sabe do desafio, porque aliado a isso, a gente teve que cuidando também muito do nosso turnover, então nós tivemos uma redução significativa do nosso turnover voluntário de mulheres, que também sempre tinha aquela questão de uma rotatividade, né, então a gente também já começa
ver esses grandes ganhos. E um dos pontos que também, com muitas mulheres, mais mulheres, a gente vem trabalhando aí os canais de denúncia da nossa empresa, para que a gente possa, né, conhecer situações de discriminação e preconceito, né, e esses canais, eles estão sendo disseminados, e a gente trabalhando com muita assertividade na gestão de consequência quando eles são confirmados, né, porque, de fato, essa é uma premissa, né, nós não toleramos assédio e discriminação. Então, isso foi surpreendente para nós, essa aceitação dessa pauta, e agora a gente já vem começando, né, com ações estruturantes, né, da pauta racial, e já começamos a ver alguns resultados também, né, eles ainda são iniciais, mas são resultados bem bacanas, né, nós realizamos os censos de diversidade, assim como a Camila comentou, nós tivemos a adesão ao Mover, né, que é o Movimento pela Equidade Racial, e agora também, no último, né, no programa Trainee, nós tivemos uma prioridade para negros, e nossa contratação dos 144, 95 trainees são negros. Então, isso mostra que, de fato, não existe ação, o D&I, sem ações afirmativas. De fato, temos que ser intencionais com essa pauta de diversidade. Tiago. Muito bom, Paula. Camila? Tiago, eu fiquei pensando muito no que você trouxe antes, né, da Paula responder sobre a questão né, do walk the talk, da verdade, de trazer a coisa como ela é, e também, como a Paula comentou antes, como que é um tema desafiador, né, não é simples, é um tema extremamente complexo, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de cultura, então, eu acho que, conectando com a questão do clima organizacional, é fundamental a gente ser transparente, é fundamental a gente tratar a realidade como ela é, né, então não somos perfeitos, gostaríamos de ser e trabalhamos para um dia talvez chegar perto de ser, porque a gente sabe que é difícil, mas eu acho que esse é um primeiro passo importante, de se reconhecer que existem fragilidades, que tem coisas que podem ser melhores, quando a gente pensa em construir, né, uma cultura pautada de fato em inclusão e diversidade, porque se a gente entender que está tudo lindo, é mentira, né, ou pelo menos assim, eu gostaria muito de conhecer um lugar que esteja tudo perfeito, porque, né, na vida real a gente vê muito desafio, muita vitória também, fico muito orgulhosa do avanço que a gente tem feito aqui na empresa, mas eu acho que esse é um primeiro ponto importante, e no geral eu acho que nem sempre se fala dos desafios, ou pelo menos se fala dos desafios de forma clara e transparente, né, existe uma tendência da gente contar as coisas boas, e é ótimo, porque isso incentiva os demais, mas eu acho que é importante a gente também falar das dificuldades e dos desafios, né, isso é uma coisa que a gente faz bastante aqui, a gente tem um canal de comunicação muito aberto com os nossos grupos, né, com os nossos IRDs, e alinha as expectativas, quando a gente consegue fazer alguma coisa, a gente faz, quando a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente é transparente, a gente traz, olha, vamos trabalhar junto para o futuro, mas agora talvez esse não seja o momento. Eu acho que isso ajuda, dá credibilidade, né? Não fica parecendo uma coisa de papel. Eu acho que esse é um ponto importante de trazer. E fora isso, eu acho que a questão da cultura e do clima é fundamental que nessa fase que todo mundo está de aprendizado e de evolução, que exista acolhimento, que exista abertura, vão ser cometidos erros, né? A gente, para trazer um exemplo de dia a dia aqui, né, a gente aprende a vida inteira a usar determinadas expressões que hoje em dia talvez a gente precise repensar. Então, um exemplo que me ocorre aqui, que acho que no mundo a gente fala, lista negra, blacklist, né, poxa, essa é uma expressão que todo mundo usava de uma forma realmente ampla, e hoje em dia, será que faz sentido a gente usar essa expressão? Será que não é melhor a gente considerar trocar essa expressão por outra, que reflita aquilo que a gente quer dizer, e não vá fazer mal para ninguém, não vá fazer ninguém se sentir agredido ou ofendido, né? Aqui a gente teve um town hall recentemente, que o pessoal de cobrança, que é uma área que costuma ter essa expressão vinculada, né, à inadimplemento, está enraizado, e o pessoal tomou a decisão de trocar essa palavra, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa super bacana, de ver as pessoas se engajando. Quem nunca falou, eu não vou conseguir entregar esse projeto no prazo porque eu não tenho braço, né? Então, esse tipo de pequenas coisas, eu acho que é coisa que a gente deveria realmente estar atento, se ajudar na empresa e poder falar abertamente sobre isso, não apontando o dedo para a pessoa que eventualmente usou uma expressão dessa,
mas sim explicando, acolhendo. Óbvio, se a pessoa insistir, não se importar, entra no ponto que a Paula estava falando do assédio, enfim, né, que a gente precisa coibir e combater. Preconceito não é aceitável. Mas na medida em que existe um aprendizado genuíno, eu acho que a gente precisa realmente estar aberto, dar as ferramentas para que as pessoas possam se reeducar, possam enxergar, para que a nossa cultura possa, de fato, crescer. Porque senão a gente começa a jogar debaixo do tapete e não é o que a gente quer. Né? A gente quer poder falar abertamente. Estamos aprendendo, cometeremos erros e vamos evoluir juntos. Sabe que na tua fala me veio um exemplo na mente? A gente falou, acho que semana passada, para o Estadão, que queria um recorte de quantas pessoas com mais de 30 anos eram colocadas nos programas de estágio, né? E aí nós vimos que das mais ou menos 4 mil vagas que a gente faz por ano, 300 tinham mais de 30 anos. Tinham pessoas de 40, de 50, de 60. Isso dá um pouco menos de 10%. Mas por que eu tô falando isso? Porque em RH o pessoal também tá mudando, né? A gente falava muito esse pessoal, programa Jovens Talentos, Jovens Talentos, Jovens Talentos, e o pessoal agora fala programas de entrada, né? Programas de aprendiz, estágio, trainee, mas você não diz que tem que ser necessariamente uma pessoa jovem para estar nesse programa só geração Z, né? Você pode considerar um Y, um X também, que não vai ter problema, então acho que esse é um exemplo legal de RH que o pessoal vai mudando, né? Vai se adequando ao ambiente. Muito bom. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, e começando pela Paula então agora, de perspectiva, né? Eu sei que a gente tem uma mudança assim, absurda, né, nesses anos, aí já quase 2 anos de pandemia, em relação à aceleração, né, digital, em relação a modos e métodos diferentes de se fazer as coisas, né, do home office e tudo mais, mas se a gente focar aqui no nosso tema, que é diversidade e inclusão, né, quais são as tendências que vocês enxergam em diversidade e inclusão para 2022, se tivesse que apostar, escolher aí 1, 2, 3 principais itens, na tua visão, Paula, quais seriam? Tiago, aqui, assim, para 2022, né, a inclusão deve ser o objetivo central, né, eu acho que não tem, a gente fala muito, né, da diversidade, mas a inclusão, ela deve ser o objetivo central, e para promover essa inclusão, a gente tem uma perspectiva muito de que a gente precisa destacar uma atenção à saúde mental, né, que está muito ligada a esse momento de pandemia que a gente vive, né, porque ainda não passou, nós ainda estamos vivendo, e também sobre segurança psicológica. E por que eu falo sobre segurança psicológica? Porque é um ambiente que esteja adequado para as pessoas poderem ser o que elas são, né, e a gente, de fato, as pessoas poderem desenvolver o seu potencial máximo, né, naquele ambiente. Então, nós acreditamos muito que essa é uma pauta forte. A gente percebe, né, que a sociedade, que a agenda de equidade racial, ela vem tomando muita força com o movimento da sociedade, né, e um forte interesse dos investidores também, e aqui no Brasil isso é fundamental, né, principalmente dado a nossa história, né, a gente olha para o Brasil e olhar, né, para dentro das nossas empresas e não ver um número significativo de profissionais, né, não tem essa equidade racial, ela não é inspiradora, então temos um desafio na frente. E um terceiro elemento que eu acho que é bem importante, porque a gente está trazendo aqui muitos dados de sucesso, outros de insucesso, porque a gente tem todos os dias, né, mas e a mensuração desses indicadores e esses impactos, né? Como as empresas estão se estruturando para medir esses resultados dessa ação? Então, eu acho que para 22 a gente vem trabalhando fortemente nessas frentes para poder dar ainda mais consistência nos nossos aprendizados e ainda sermos melhores, porque com certeza lá na frente a gente olha, nossa, essa iniciativa que nós fizemos dessa forma lá atrás, pô, não deu certo, não vai ser diferente, ou poderia ter sido feito melhor. Então, assim, eu acho que é um desafio muito forte que vem pela frente aí, na minha opinião, a questão da saúde mental e a segurança psicológica, porque sem esse elemento, fica muito difícil de ser sustentável o planejamento e o desejo que a gente tem de ambiente verdadeiramente inclusivo. Muito bom, Paula. Obrigado. Camila? Bom, Tiago, eu acho que essa tendência de consolidação mesmo de inclusão e diversidade como um pilar estratégico deve continuar, né? Isso é bem importante.
E talvez como um próximo passo natural disso seja como é que a gente influencia para fora, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que essa corrente do bem extrapole os muros da empresa e os nossos fornecedores, os nossos parceiros comerciais, entrem, quem ainda não está, entrem com a gente, né, nessa jornada. E aí a gente tem desde as coisas boas, como, vamos aumentar a diversidade, vamos aumentar a inclusão, até as coisas mais delicadas, que a gente também vai precisar aprender a lidar, por exemplo, se uma pessoa da nossa equipe sofre um assédio num cliente, como é que a gente, né, reage a essa questão. Então, eu acho que, na medida em que dentro de casa as coisas estão mais organizadas e estruturadas, a gente começa a olhar para fora, né, e se posicionar, e engajar, e trazer cada vez mais gente aproveitando da influência que a gente eventualmente conseguir causar aí no mundo, para tentar ampliar o alcance das nossas iniciativas. E um último ponto que eu acho também que vai ser bastante relevante é a questão do mundo virtual, né, a Paula trouxe um pouquinho a questão digital na fala dela. Eu acho que hoje, como a gente já vê algumas discussões envolvendo a presença em redes sociais, com relação à inclusão e diversidade, isso também vai se tornar mais presente ainda, né? Para as empresas, hoje a gente já vê empresas sendo tagadas em LinkedIn, em Facebook, quando alguém que pode se associar àquela empresa tendo uma conduta inadequada. Então, eu acho que esse também é um ponto que a gente vai ver mais e mais de novo para o bem e para o mal, desde pessoas se posicionando em redes sociais de maneira produtiva, fazendo posts bacanas para, né, compartilhar as boas práticas das suas empresas, até pessoas que eventualmente requeram, aí pensando mais do lado disciplinar de RH, uma conduta diferente da companhia, por serem associadas à empresa e terem uma postura talvez não adequada. Muito bom. Eu queria destacar, né, o pessoal fala muito de diversidade e associa muito com RH, né, mas eu não lembro se a Camila ou a Paula que trouxeram no começo, que é uma pauta de todos, a gente não pode esquecer e puxar essa discussão para todos, e principalmente para o tema aqui do nosso encontro, que é a responsabilidade de ouvir isso, né, do CEO, do presidente, da alta liderança, para que a gente efetivamente tenha todas as ações, né, sendo permeadas e todo mundo engajado e realmente faça o negócio acontecer. A gente tem um recado importante para dar para todos aí que nos assistem. Vocês estão vendo que tem um QR Code lá direito inferior aí da tela, que é da Casa Hope, e o Fórum Melhor RH apoia essa causa, que é uma causa que arrecada fundos para manter um leito de internação lá na Casa Hope, e eu quero convidar você a abrir o seu celular, a escanear esse QR Code e fazer a sua doação, porque a causa é nobre, a gente sabe do excelente trabalho que a Casa Hope faz, e a Melhor RH apoia então essa iniciativa. Então não deixe de contribuir, contribua. Quero convidar você também a se conectar com a Paula Heller da Vale lá no LinkedIn, põe lá no LinkedIn Paula Heller, adiciona a Paula para continuar a conversa pelo LinkedIn, também a Camila Barbosa da GE, e faço convite também para você me adicionar, Thiago Mavichian, lá no LinkedIn, para a gente poder continuar esse super bate-papo. Antes da gente encerrar, vou passar aqui pelas considerações finais da Paula e da Camila. Paula, por favor. Obrigada, Thiago, muito bom, né, o tempo voou, é tão bom falar aqui, tão bom estar aqui com a gente, trocar com a Camila, trocar com todos que estão presentes, e acho assim, Thiago, assim, é uma jornada que, de fato, de muita aprendizagem, e tem que ser nesse espírito de aprendizagem, né, não temos todas as respostas, e está tudo bem não ter todas as respostas, né, a liderança, ela precisa entender, né, os motivadores, os porquês, e desde que elas entendam, é importante que façam, né, porque senão a gente também pode ter comportamentos detratores, mas a gente também precisa cuidar para que eles conheçam e saibam o conteúdo de diversidade, porque como bem a Camila também colocou, historicamente, nem todos tiveram esse acesso e ainda nós estamos aprendendo. Não é uma pauta de RH, é uma pauta de todos, como você bem colocou, e o que a gente precisa ter, assim, não são só flores, né, tem muitos desafios, então, assim, acho que a cada desafio a gente aprende para poder reconstruir de uma forma melhor. Então, assim, nessa jornada toda, os líderes compram muitas ideias, mas olhem, cuidado que nós vamos ter, no caso da Vale, nós tivemos líderes muito criativos, né, com excessos de ações paralelas à estratégia, o que isso também não é bom, porque é um risco
para a implementação, um problema, né, você tem um investimento e pode mandar mensagens contracultural daquilo que você deseja, né? Então, assim, é bem importante que essa jornada, ela seja construída por um grupo, que a gente envolva o maior número de pessoas possíveis, porque dessa forma todos vão se sentir parte. Então, assim, me coloco à disposição, a equipe de especialistas da Vale, para quem precisar trocar, aprender, porque realmente é uma jornada bem interessante e que, de fato, a gente vai conseguir sair melhores se juntos a gente fizer, de fato, querer esse mundo melhor, querer esse mundo mais inclusivo e um mundo que, de fato, respeitam as diferenças, né, e que as pessoas possam ser o que elas são, em todos os ambientes, não só fora do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho também. Então, obrigada, Thiago, pelo convite, e eu continuo aqui à disposição de quem quiser falar um pouco mais sobre isso. Show, obrigado, Paula. Camila? Bom, gente, o tema é fascinante, daria para a gente falar o dia todo, né? Antes de começar, eu e a Paula, a gente estava falando, se deixar, fica a tarde toda falando, mas foi um super prazer passar esses minutos aqui com vocês. Eu acho que, apesar do tema do painel ser a liderança, né, eu queria fechar para reforçar o que já foi dito aqui, que é um sistema, né? Toda a organização precisa estar engajada com inclusão e diversidade. É muito importante que exista uma dinâmica, né, bottoms up e top down. É importante que exista uma fluência, uma conversa aberta entre esses grupos, porque realmente é algo que precisa permear a companhia toda. Não, é fundamental ter o CEO e a liderança sênior, mas não funciona se tiver só o CEO e a liderança sênior, e é fundamental ter toda a equipe, todos os funcionários, mas também não funciona se tiverem só os empregados sem o compromisso da liderança. Então, é um tema extremamente desafiador, mas eu acho que é o nosso futuro, né? Na verdade, já está aqui, a gente só precisa realmente pavimentar ainda mais o nosso futuro para que lá na frente a gente consiga estar melhor do que a gente está hoje, e com certeza a gente vai estar. Muito obrigada ao convite e fico também à disposição de vocês. Muito bem, obrigado a Paula, mais uma vez, da Vale, a Camila da GE, foi um prazer dividir aqui o palco com vocês, parabéns, equipe da Melhor, pelo fórum, pela iniciativa, pela organização, um abraço lá para o Márcio Cardial, para o Leandro, para a Paula, para todo o time, e a você que nos acompanhou, obrigado pela companhia, e a gente segue juntos. Valeu, gente, um abraço, até mais.